presidente Romano Leite, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Em memória do cárcere, chegando ao presídio de Ilha Grande, Graciliano Ramos é conduzido a uma das celas. Quando a pesada grade se abre, o autor de Vidas Secas, resignado, adentra o xilindró tranquilamente. O carcereiro se volta para o colega ao lado e exclama em tom de deboche: esse parece um cadeireiro velho. Entra como se estivesse entrando em casa. Pois bem, longe de comparar aquela masmorra com esta casa de cultura, com este palácio de cultura, aqui entro pela porta principal e totalmente à vontade, como se de fato estivesse em minha casa, em minha própria casa. Digo isso porque vejo este lugar como refúgio dos cultores das letras, como refúgio dos cultores das letras e das artes em seus mais surpreendentes e multifacetados estratos. Tenho dificuldade de falar no microfone. No entanto, ouço a voz de minha consciência. Aldo Lopes, desça do salto e dê um freio de arrumação nesta sua oratória capenga. O que você fez para merecer a cadeira de Guilherme Dávila? O que você plantou para ser digno de entrar na casa de Coriolano de Medeiros, Juarez da Gama Batista e Ariano Suassuna? Essa mesma indagação fizeram Gonzaga Rodrigues em seu discurso de posse do longínquo 1993. Enquanto a preocupação do autor de Notas do Meu Lugar era enfrentar a rua dali em diante, correndo o risco da pose acadêmica arriar no primeiro grito de "Vem cá, neguinho", a minha é não saber como e onde turbinar a biografia, de modo a manter a pose e suportar o peso da imortalidade. Imaginei que os notáveis dessa confraria acenaram para mim, não sem antes procederem a uma justa avaliação dos meus escritos, dos meus pecados editoriais. E se vislumbraram aquele mínimo de qualidade estética exigido pelo cânone, não será cabotinismo dizer que o resultado de minha peleja literária ao longo de quase 40 anos foi o astrolábio, a agulha magnética e as cartas náuticas que guiaram a caravela até este ponto seguro. E é exatamente aqui onde pretendo atuar junto com meus pares, brigar pela pauta principal da academia, que é o estímulo ao conhecimento, à literatura e às artes. Farei isso, sim, no afã de deixar um legado proativo em favor da difusão e do desenvolvimento da cultura, farol que norteia o ser humano na grande jornada civilizatória. Neste chão pisaram mulheres e homens verdadeiramente imortalizados por suas obras, e é nosso dever cuidar da memória deles, do mesmo modo como nos dedicamos ao nosso labor literário, pois somos bruxos e demiurgos, conscientes de que neste caldeirão fervilham as poções mágicas que justificam a existência dessa academia. O resto é salame aleque, converscote social para bajular velhos pimpolhos provincianos. Precisamos sim honrar esses nomes caros à literatura nacional, e por que não dizer honrar, e por que não dizer universal. Não aceita a pecha de regionalista para nenhum de nós. Sou contra as livrarias que mantêm em suas gôndolas placas indicativas de autores da terra. Da terra é coco, é minhoca. Aqui se produz genuína literatura brasileira, porque somos a região que melhor conservou o baú linguístico, o mais autêntico repositório da cultura ibérica, do Cabo das Rocas em Portugal ao Cabo Branco na Paraíba. Do Cabo da Roca em Portugal, onde termina a Europa e começa o Mar Tenebroso, ao Cabo Branco da Paraíba, ponto mais oriental das Américas. O manauara Milton Ratum, autor do romance Dois Irmãos, se insurgiu contra esse cacoete supremacista e xenófobo da crítica, que considera a literatura regionalista tudo
que é produzido fora do eixo sul-sudeste. Tal discussão foi encampada e combatida em fins do século XIX por Leon Tolstói, autor do romance Guerra e Paz e da novela A Morte de Ivan Ilitch. O autor do romance Guerra e Paz e da novela A Morte de Ivan Ilitch pintou a sua aldeia e foi tão universal quanto toda aquela pleia de autores russos responsáveis pela maior literatura do mundo, a despeito da corrente que consagrava apenas como universal o que fosse produzido e editado na França. As demais obras de qualquer parte do planeta eram tidas como periféricas, regionalistas e, por conseguinte, literaturas menores. Feito esse registro, volto às galerias desta casa. Outro dia, no fim de tarde, vagando por suas dependências, vendo tantos rostos emoldurados, confesso ter ouvido vozes. Como se a textura dessas paredes ocultasse sulcos de um imenso disco de vinil e a agulha de um gramofone correndo por dentro deles reproduzisse a voz multitudinária dessa grande obra coletiva. Imaginei uma tela touchscreen, onde eu, com um simples toque, manipulava essas imagens e trazia todos para uma grande confraternização. Se agora eu fechasse os olhos e me intermitisse um delírio, como fizeram o autor defunto, ou o defunto autor, daí segue, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, certamente daria de cara com Augusto dos Anjos, mirando-se no espelho de bolso, o rosto refletido no sombrio cromatismo pictórico do genial pintor Flávio Tavares. Pois bem, a minha indagação, ele de certo responderia: eu sou uma sombra, venho de outras eras. Depois sairia pelas artérias da cidade, perguntando às pedras das ruas: para onde irá correndo minha sombra neste cavalo da eletricidade? 100 anos depois, ei-lo pulando de uma casa para outra, nas ruas da capital, o confrade Milton Marques Júnior traça o roteiro, o périplo do maior poeta do Brasil pela cidade da Paraíba, a urbe do centro histórico, cujo patrimônio se deteriora a olhos vistos, revelando a incúria e o descaso das autoridades com a nossa mais representativa memória. O outro Augusto que eu vejo é o Crispim. Luiz Augusto, até no nome. Com seu olho metafísico, ele contempla da cantaria de uma dessas janelas, da cruz do pátio da igreja de São Francisco. O poeta e cronista de O Herói Sem Rosto mira os pelicanos do cruzeiro que roerão o próprio filho e terão morte de pedra, porque pétrea é a sorte dos mitos e dos homens que não conseguem voar. Depois disso, veio mais outro Augusto, Otávio, o Citônio Pinto, imortal das serras de Princesa, parido sob o sol morno do Caraclima, o universo que ele deu reto e compasso para construir Dom Sertão, Dona Seca. Tratado de geogerência sobre o semiárido e irregular. Acerca deste livro, o imortal Crispim disse que não iria faltar quem o comparasse à Casa Grande e Senzala e os sertões. Mas antes que eu digam, afirmou Luiz Augusto, estou dizendo primeiro, Dom Sertão, Dona Seca é muito maior do que aqueles dois juntos. Falto-me agora para os vivos, para externar meus agradecimentos pela concretização desse instante singular. E eu faço primeiramente ao poeta Sérgio Castro Pinto, imortal, que por sorte nossa continua dando caronas coronárias, enquanto modula sua epifania minimalista para dizer que as cigarras são guitarras trágicas, plumam-se nas árvores em dóis sustenidos, Kipling recitam a plenos pulmões, gargalhejam vidros moídos, cristal dos verões. Agradeço a Ângela Bezerra de Castro pela amizade, o tiro na mosca, e não em mim, que foi sua orientação no meu roteiro de estudos em meados da década de 90. Depois do poderoso ensaio Releitura de A Bagaceira, o GPS da crítica especializada reprogramou sua rota para se adequar aos novos ventos soprados da Paraíba.
As bases teóricas que deram sustentação à tese de Ângela começaram a se firmar quando ela ainda estudante de letras, acompanhada de Juarez da Gama Batista, em visita à casa do Cabo Branco, disse a José Américo que a Bagaceira não era um romance da seca. Naquela altura, a futura presidente da APL já sabia que o seminal e inovador romance brasileiro nascera num ambiente de contrastes, cujo tema se desnovela a partir de dois universos distintos, de biomas antagônicos. O sertão, onde não se tinha o que comer e se morria de fome, em contraposição ao brejo de areia, a terra de Canaã. Portanto, um romance de tese e antítese, e nunca um romance da seca. Vou pedir a vocês umas aulas de dicção, de retórica, que aprender a falar com o som da boca, né, Tarcísio? Agradeço ao presidente de Ramalho Leite por tudo, inclusive pelo talento de criar pequenas histórias para quem tem preguiça de ler as grandes. E mais talento ainda para criar grandes histórias destinadas a quem tem preguiça, a quem não tem preguiça de ler e sabe que o texto, quando é bem escrito, por mais longo, árido e desgraçado que seja um tema, mais gracioso e palatável se nos apresenta. Agradeço também à secretária Tânia pela paciência quase monástica e, sobretudo, pela boa governança da organização do cerimonial. Senhor presidente, acabo de livrar Vossa Senhoria de um vexame sem precedentes. Meu coração aqui por pouco não estourou. Eu não tenho mais idade para suportar esse tipo de coisa. Tenho 67 anos e podia ter me poupado disso. Mas estou gostando. Só que essa veio uma voltagem suficiente para me provocar um infarto. Quem sabe um curto dos fios invisíveis por onde correm as faíscas do pensamento. Imagina o inconveniente e a dor de cabeça se eu tivesse morrido. Aqui, diante de todos, em plena posse, criaria um problema grave para a sucessão. E outro, maior ainda, para a Vossa Senhoria, que ia ficar na obrigação de bancar meus funerais. E ainda ter o trabalho de remover a urucubaca da cadeira 19. Mas sobrevivi, senhor presidente, para celebrar este momento e dizer que sou amigo do meu Hildeberto, faz me recepciona aqui nesta casa. E o Will conheço desde os fins dos anos 70, do livro da agonia ao mais recente, a volume do erro, Pensamentos Provisórios, acompanho sua produção, tanto na poesia como na crítica literária, fato que eu credencio como legítimo merecedor da cadeira que ocupa nesta casa. O Cariri é a região mítica de onde ele extrai a matéria-prima com que molda sua poesia visceral e telúrica, convive com traças, elfos, sacis, almas penadas, anjos, bêbados, vaqueiros, demônios, monges, vampiros, santos e duendes. É um compulsivo devorador de livros. No romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco, há uma passagem que me faz lembrar o amor do poeta de nem morrer remédio pelos livros. É aquela quando Guilherme de Baskerville entra pela primeira vez na biblioteca da abadia e fica completamente deslumbrado. Você se dá conta, Addison? Grita o frade para o noviço. Estamos diante da maior biblioteca da cristandade. E Roberto, tenho certeza, teria dado o mesmo chilique do franciscano investigador. Porque a biblioteca é o seu refúgio de bunker, enquanto a rede armada sob o caramanchão de madeira, de lei, arrodeado de gaiolas e pássaros, que o Ibama não me ouça, é a rede de intrigas e de tramas mirabolantes que brotam das páginas dos livros que diariamente foi lido. Em si mesmado, é dali que a Hildeberto evoca o tempo perdido, mas só lhe vem à imaginação as pedras e os lajedos do seu condado de Aroeiras, os canários, as jandaias e os bentivis do Sarafim, além da silhueta indefinida do avô, que se confunde com os candelabros de Mandacarus, símbolos bíblicos nascidos naqueles tabuleiros, certamente para atenuar a dureza do Cariri profundo. Por aquelas veredas sinuosas, o menino Betuta
cavalgou um dia agarrado às crinas do seu cavalo Baudelaire, o Pégaso de sua infância perdida, cujos galopes martelam até hoje na sua imaginação, como o trotar dos cavalos fantasmas assombrando as estradas de média luna do belo e romance Pedro Páramo e Rodolfo. Agradeço ao conterrâneo Luiz Nunes, o lendário sibirino sertanejo, codinome criado para assinar sua produção poética e cantar os apoios, mantras com que acalma a alma e seus bois da fazenda Serrote Alto. Há 2 ave-marias de distância de Água Branca. É ali o refúgio bucólico desse menestrel, do tamanho de um camelo, mas com olhos de lince e inteligência de raposa. No tempo em que a vila dos caminhões queimados pertencia à princesa, Luiz Nunes amava o meu avô, que amava o tabelião Zacarias Sidônio, que amava a filha Mariângela, que amava o primo Otávio Augusto, que amava o tio Zé Pereira, que amava a princesa. Meus agradecimentos aqui se estendem às confreiras e aos confrades José Nunes, Pérez Queiroz, Elizabeth Maria Galar de Jurema, Tarcísio Pereira, Roberto Cavalcante, Neide Medeiros, Maria das Graças Santiago, Loureiro Lopes, Salles Galpes, Itapuã, Bordo, José Otávio de Arruda Melo, Chico Pereira, Ramalho Leite, Flávio Tavares, José Mário Branco, Astênio Fernandes, Rui Leitão e Alder Moura pelos sufrágios. E ainda Milton Marques, Alexandre de Lima Freire, Eitel Santiago e Humberto Melo, que se manifestaram positivamente, mas a APL, por falta de recursos, não teve como providenciar o sistema virtual de votação para os justificadamente ausentes. O jornalismo mandou representantes para esta casa. Diosias Gomes Gonzaga Rodrigues, este hoje nonagenário e em pleno vigor criativo, seria um favor o maior cronista vivo do Brasil. Osias Gomes conviveu com Zé Américo quando da publicação de A Bagaceira em 1928, livro do qual foi revisor. Francisco Gil Messias revela isso em seu magnífico O Redator de Obituários. Os dois eram jovens amigos ligados ao jornal, à União, que tantos escritores talentosos deu à Paraíba e ao Brasil. O fundador desta cadeira é Durval Cabral de Almeida, sendo patrono Irineu Ferreira Pinto, um notável historiador paraibano que dá nome ao Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Sem recursos para estudar na Faculdade de Direito do Recife, Irineu trabalhou nos Correios e dedicou-se à pesquisa histórica e literária. Pelo seu trabalho intelectual, recebeu medalha de ouro da Sociedade de História de Paris e medalha de bronze da Exposição de Turim. Escreveu datas e notas para a História da Paraíba, 1909, a Paraíba de Lira Tavares, 1910, o Cólera Morbus na Paraíba, também, 1910, entre outros títulos. O ocupante anterior desta cadeira é Amaurílio de Araújo Vasconcelos, natural de Alagoa Grande, membro fundador da Academia de Letras de Campina Grande e sócio efetivo do IHGP. Assumiu esta cadeira na APL em 1981. Escreveu as seguintes obras: Pedro Américo, gênio não só da pintura, discurso do Certo Festival de Arte, 1982, A Educação na Obra de Gilberto Freire, Anais do Quarto Congresso da Literatura, Campina Grande, Crônicas e Viagens, Eu Poeta, em prosa e verso, 1982, Eu Comigo, Memórias, Crônicas, além da organização da Antologia dos Oradores Paraibanos, publicada em João Pessoa, a União, 2001. O derradeiro ocupante desta cadeira, foi na cadeira 19, foi o historiador Guilherme Gomes da Silveira da Vila Lins, médico gastroenterologista e professor emérito da UFPB. Professor emérito da UFPB, membro da Academia Paraibana de Medicina e do Instituto de História e Geografia Paraibano, dentre inúmeras instituições culturais espalhadas pelo Brasil. Nascido em 26 de novembro de 1941, Guilherme faleceu em 3 de setembro de 2023, quando se aposentou em 2013, passou a se dedicar exclusivamente à pesquisa histórica, centrando seu foco no período colonial do Brasil, especialmente no Nordeste e, em particular, da Paraíba, com destaque para a ocupação holandesa. Dentre seus trabalhos publicados figuram uma apreciação crítica do período colonial na história da Paraíba, Ducas e Resistências,
Pedro de Magalhães Gandara, editora do UFPE, 2009. Uma contribuição para os primórdios da história dos beneditinos na Paraíba, edição do autor, 2019. Estudioso e determinado, Guilherme se especializou em leitura paleográfica. Tal leitura, conjugada com outras técnicas, permite ao pesquisador decifrar escritos de documentos antigos. A paleografia surgiu depois de uma disputa entre religiosos, padres jesuítas e monges beneditinos, para refutar acusações de documentos falsos nos arquivos dos mosteiros e das igrejas. Tanto em seu trabalho recente como nos demais, Guilherme leu manuscritos de vários manuscritos da Torre de Tombo e dos mosteiros do Doutor em Portugal, bem como dos mosteiros dos beneditinos do Brasil, especialmente do da Paraíba, e descobriu inúmeras imprecisões referentes a datas e lugares que até hoje se repetem nos livros de história, necessitando de uma urgente e necessária revisão. Guilherme Dávila Lins foi eleito para ocupar esta cadeira, tomando posse no dia 9 de maio de 2008, quando foi saudado pelo acadêmico Manuel Batista de Medeiros. Em prefácio à obra, uma contribuição para os primórdios da história dos beneditinos da Paraíba, o historiador Arno Welling, da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, escreveu que Guilherme, aspas, acrescenta à biografia paraibana e brasileira outra obra de valor, como de hábito bem fundamentada nas fontes documentais, que permitirá a futuros investigadores explorar aspectos que o autor sugere sem desenvolver. De acordo com o professor Arno, esse é o papel do trabalho científico, que é, segundo ele, estabelecer um conhecimento possível num determinado tempo, pela análise do estado das questões e pelo uso crítico das fontes disponíveis, abrindo caminho a novas pesquisas. Dividido em 3 fases a minha experiência de vida com a literatura, e serei breve. A primeira se inicia quando minha mãe, professora que tinha livros encaixotados em casa, muitos deles de histórias infantis. Mas eu gostava mais, era dos folhetos de cordel que eu lia à luz de candeeiro na casa da minha avó, na Fusarca, para uma enorme plateia. Recordo-me de Um Pavor Misterioso, a Batalha de Oliveiras e Ferraz e as proezas de João Grilo. Dentre tantos outros, sem esquecer as histórias da Bíblia, que é a mãe de todos os heróis básicos do mundo. A essas leituras, que ficaram plasmadas em minha imaginação com um carimbo, some-se a figura de Marçal Ferreira, que saía do Espírito Santo das Águas Claras, onde morava, e vinha, isso não é ficção não, isso aí, o nome, a toponímia existe, o lugar existe, Espírito Santo das Águas Claras. Onde morava, ele saía do Espírito Santo das Águas Claras, que ficava de trás de umas serras lá, que azulavam no horizonte, como diz o poeta lá. Todos os domingos ele ia para a casa da minha avó, ele andava a cavalo, tinha um cajado e lembrava Gandalf, do mago misterioso do Senhor dos Anéis, o mago da Terra-média, né? Do Senhor dos Anéis de Tolkien. Isso ficou muito na minha cabeça. Transferida para Manaíra por perseguição política, minha mãe distribuiu logo a filharada na escola pública da cidade. Lembro de um episódio, por volta de 1965, eu nem sabia o que era ditadura. Na escola, a gente era obrigado a fazer ordem unida, rezar o Pai Nosso. Fazer o Pai Nosso era Maria, tinha uma reza lá, que tinha que rezar, senão era escudo do professor e do soldado, de Antônio Soldado. Sob a supervisão rígida e marcial desse Antônio Soldado. Um dia fui flagrado bagunçando o hino e ganhei um cocolote do milico. Saí chorando, mas o fuxico chegou primeiro do que eu. Chegou lá em casa primeiro do que eu. Mamãe me recepcionou em grande estilo, já com a chinela na mão, levou as lapadas. Aí acabou com a minha vida. Meu primeiro alumbramento não foi ver uma mulher nuinha, como viu Manuel Bandeira. Meu primeiro alumbramento foi escutar versos íntimos de Augusto Zanca recitado por um bêbado no entorno da feira, num bar, no entorno da feira de Princesa. Uma calçada. Mas o primeiro grande coice que eu levei da literatura foi quando li Menino de Engenho, de José Luiz do Remo. Àquela altura, já estudava em João Pessoa, aqui em João Pessoa, onde vim cursar o 2º grau e fiquei impressionado com a história daquele menino perdido, criado na Bagaceira, ali pertinho, na Ribeira do Paraíba, bem ali dos Massapé do Pilar, vizinho aí Itabaiana, na terra do meu amigo Zé Ramos. Publiquei meus contos inaugurais no Correio das Artes, do suplemento do jornal União. Meu primeiro livro de ficção, Lavoura de Olhares, foi editado em 1988
Naquela época eu sobrevivia como repórter, posteriormente editor de conteúdo de alguns jornais, fui por um curto período editor do Correio das Artes e nunca recebi um centavo por esse trabalho. Isso não tem importância, eu fico dizendo essas coisas, eu não gosto de falar sobre mim, mas eu vou pular isso aqui. Eu sei que o suplemento, por falta de incentivo, quase fechou, a sorte foi sair de Cacho Pinto, que tomou conta do Correio, e diga-se de passagem, foi o período áureo do Correio das Artes, que foi quando o Correio das Artes ganhou o prêmio de melhor divulgador cultural do Brasil pela Associação Paulista de Críticos de Arte, né? Mas também com a chancela do homem tinha que ganhar dele. Ele foi fundado em 1949 por Edson Regis e continua sendo hoje o suplemento literário mais velho da América Latina. Hoje, sou cotidiano e tributável. Agradeço ao Senhor por uma coisa: ter me concedido o domingo para ir com a família ao jardim zoológico da Pipoca aos Macacos. Como diz Raul Seixas na canção Olho do Touro. Não me considero um homem especial. Podia ter sido pescador, mochileiro, cantador de viola, acrobata de circo, porteiro de cabaré, pescador, sacristão, garçom, missionário, mas acabei de jornalista. E nisso sobrevivi por 8 anos. Quando a coisa apertou, eu tratei de terminar o curso de Direito na UFPB e fui advogar. Obrigado, confrade Humberto Melo, está doente. Meu amado professor pela mão amiga. Tive a aventura de atuar profissionalmente na célebre banca de advocacia do meu amigo Zé Ramos. Aqui presente, aquele externo meu agradecimento pelo apoio importantíssimo na época, e agradecimento extensivo a doutor Yuri, um cabeça do escritório, amigo de todas as horas e 10 horas, distinto e muito respeitável cavalheiro, genro do confrade Damião Ramos Cavalcante, ex-presidente desta casa. Muito me honra a presença de vocês dois aqui. Minha sorte foi a esperteza, pois eu tinha tudo para não dar certo. Primeiro problema, não vim ao mundo em berço esplêndido, como vieram muitos por aqui. Nasci de parte normal, aparado por uma parteira amadora e tive um cordão umbilical cortado à faca. Naqueles cafundóis, mal sarava a infecção do umbigo, o infante podia virar anjo na primeira leva de coqueluche do ano e com o potencial risco de ser condenado ao limbo se os pais não chegassem a tempo à pia batismal. Como fase de um videogame, fui ganhando sobrevidas. E aqui estou. Hoje, 17 de maio, é o dia do meu aniversário. E essa solenidade é um presente. O melhor que eu já recebi em toda a minha vida. Acho que tenho um pouco de João Grilo. Eu tenho um pouco de João Grilo comigo. Ou muito, né? Aquele anti-herói que saiu do folheto centenário e entrou na cabeça genial do alumioso e quântico Ariano Suassuna. Aqui, Carlos Milton, os especialistas em Ariano Suassuna, Carlos Milton, Cláudio Brito. Ele entrou na cabeça genial do alumioso e quântico do Ariano Suassuna para sair de lá mais esperto, mais sabido e com todas as manhas e artimanhas suficientes para enfrentar os poderosos do Alto da Compadecida, a mais perfeita alegoria do sertão que é o mundo todo. Como disse Guimarães Rosa, lugar onde o indivíduo já nasce com essa malandragem intuitiva, genética, do contrário, não vinga. Assim como eu, João Grilo é do sertão, cenário de injustiças e misérias, mas cheio de amarelos estradeiros e espertos que debocham dos poderosos, criam suas próprias normas de comportamento e são palhaços, saltimbancos, cantadores, sem terra, negros, brincantes, comunistas, apátridas, bufões, bichas, violeiros, indígenas e estudantes. Um eito de gente que foi ou não foi, bota o bloco na rua e faz o carnaval, como disse Caetano Veloso em sua música Todos os Poderes. Não é certo? Os personagens desse universo formam uma grande teia, um substrato precioso para ninguém botar. Os personagens desse universo formam uma grande teia, um substrato precioso para qualquer construção literária e artística. Assim, os temas estão no ar. Todas as tensões articuladas, estalando, os conflitos armados, as tramas engatilhadas, o cenário perfeito
à espera do talento dos escritores, pintores, poetas, dramaturgos e cineastas. Um mundo à disposição desses bruxos sacralizados pelo dom de terem o condom de reinventar a vida. O romancista é rival de Deus, disse Zé Lito Rei. Como Dom Quixote, saído da pena de Cervantes há mais de 400 anos, é mais real do que Dom Fernando e Isabel. É mais importante do que tantos reis e imperadores, todos efêmeros. Essas criaturas de papel e tinta, saídas da imaginação dos escritores, têm mais força e poder do que muitos imperadores do mundo. E, com perdão do meu amigo Zé Otávio,